Olá, eu sou o pastor Isaac Gomes, da Igreja Vida Triunfante, aqui em Bragança Paulista. Você vai assistir uma mensagem gravada em um dos nossos cultos de celebração. Aproveitando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho. Essa mensagem com certeza irá impactar você profundamente, então compartilhe ela, assim nós vamos alcançar não só o Brasil, mas as nações para o Senhor Jesus. Recebamos com alegria o pastor Edmilson. Vem para cá, guerreiro, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele é um homem apaixonado por Deus, pode aplaudir. Apaixonado por Deus, toda a família dele serve ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Por mim é um motivo de muita alegria de estar reunido com os irmãos nessa casa de oração, onde há a presença de Deus. Fico feliz pela família do pastor Isaac. Fico feliz por aquilo que ele tem feito nesse lugar. Tem servido de inspiração para o nosso ministério. É um motivo de muita alegria retornarmos mais uma vez aqui. Trago um abraço especial da minha esposa, da pastora Valéria, que está lá ministrando lá na nossa igreja, na Videira Church. E o Arthur também, né? Nosso filhinho que já esteve aqui também, de 7 anos, completou 7 aninhos. E Deus tem sido bom para conosco, Deus tem sido fiel. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Aleluias, Deus é bom. Livro de Gálatas, capítulo de número 4, verso de 1 ao 7. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, queridos: digo, porém, que enquanto o ordeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Diga graças a Deus. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de se redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Diga graças a Deus. O apóstolo Paulo estava escrevendo a carta a Gálatas, e esse texto ele é um texto poderoso, porque ele nos traz algumas afirmações. Algumas frases ficam bem cravadas nesse texto, e uma delas faz menção à palavra escravos, e fala que outrora nós éramos escravos. E a Bíblia diz também que outrora nós éramos como ovelhas sem pastor. Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus veio, Ele nos deu a oportunidade de nós sermos filhos de Deus. E uma outra palavra cravada nesse texto é a palavra filho. Então nós temos uma identidade de Deus, nós somos filhos de Deus. Uma terceira palavra que é cravada aqui nesse texto fala a respeito a sermos herdeiros de Deus. Então nós éramos escravos, agora somos filhos, e como os filhos nós somos herdeiros do Senhor. Para iniciar esse texto e daquilo que Paulo estava instruindo, e ele faz menção a algo importante, que ele diz assim: olha, o herdeiro, e o herdeiro é o filho. O herdeiro, ele, enquanto menor de idade, ele de nada difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. E é interessante como se assemelha-se a isso, a nós cristãos, ao quanto não estamos preparados para receber, ou preparados para tomar posse e assumir aquilo que já é nosso por herança. É interessante como Paulo descreve ao Gálatas, fazendo essa menção e essas conexões, elas nos levam a um outro nível de entendimento.
E por isso nessa manhã nós nos reunimos nesse lugar. E uma palavra que eu quero deixar para você, a primeira palavra que eu quero que você grave no seu coração é: não esqueça de quem você é. Eu queria que, se você pudesse virar para o seu irmão e falasse com todo amor e carinho, e diga: não esqueça de quem você é. Sabe, queridos, porque o mundo, ele tenta em todo tempo tirar de nós, nos rotular, ou tentar trazer o embaraço, para que nós venhamos esquecer da nossa identidade, para que nós venhamos esquecer daquilo que Deus tem preparado para nós, para que nós venhamos esquecer da nossa herança, para que nós venhamos esquecer da nossa essência. Nós somos a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Não esqueça de quem você é. Você não precisa fazer uma faculdade para você saber quem você é. Você não precisa ter o melhor cargo público para você saber quem você é. Você não precisa sentar no banco de escola para saber quem você é. Você não precisa andar, ou não precisa ser o homem mais rico para você descobrir quem você é. Quem você é estar atrelado àquilo que Deus é. Você é a herança do Deus Todo-Poderoso. Você é o filho do Deus vivo. Você é a imagem e a semelhança do Senhor. Não esqueça de quem você é. E essa parte de não esquecer quem é, ela é tão forte. E Satanás, ele tenta tanto tentar nos enganar. E uma das coisas que o mundo vai nos rotulando. E muitas vezes, queridos, nos rotulam de muitas coisas que nós não somos e não pertencemos, e temos isso na nossa mente. Mas muitas vezes, queridos, falhamos e erramos. E quem nunca falhou e quem nunca errou? Queridos, e o problema é que quando nós falhamos e quando nós erramos, e as pessoas vêm para nós com as verdades de julgamento que não provém do Senhor, porque é aquele que quer transformar a vida do irmão, ele exorta com carinho, vem com verdades, e isso dói aos nossos corações, porque uma coisa é a pessoa levantar algo que você não fez, outra coisa é ela afirmar aquilo que você fez. Quantos não foram taxados de ladrões, e por não serem, isso não te incomodou tanto, ou até te incomodou? Mas o ruim mesmo é quando essa palavra que falaram ao teu respeito é uma verdade. Quantos não foram taxados de prostitutos? Quantos não foram taxados de enganadores? Se isso não é uma verdade, glória a Deus. Mas e se isso chegou ao teu coração, porque no fundo você sabe que você estava roubando, que você estava adulterando, que você estava fazendo coisas erradas, você estava com esperteza. Sabe, querido, se nestes pontos isso maltrata as nossas emoções, maltrata o nosso coração, mas a palavra do Senhor, ela fala e diz assim: olha, filho, não importa aquilo que falaram de você, você não era aquilo que as pessoas estão falando, você é aquilo que eu projetei, aquilo que eu planejei para você. Você é filho de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende dos seus pecados, ele é fiel e justo, ele perdoa os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que o seu passado ele não lembra mais, foi jogado no mar do esquecimento. Jesus rasgou a cédula que era contra nós. Não é porque você errou, não é porque você falhou que você está excluído do plano original de Deus. A Bíblia, ela fala que por 7 vezes o justo cai, mas ele torna a levantar. Faz parte da sua identidade. Você é filho de Deus. Quantos estão entendendo isso? Digam graças ao nosso Deus. Não esqueça de quem você é. Moisés esqueceu de quem ele era. Moisés foi o escolhido do Pai. Moisés, ele foi escolhido para ser o libertador. E ainda quando ao nascimento, a sua mãe então é obrigada a deixá-lo ir, para que preservasse a sua vida. Todos sabiam quem Moisés era. Os demônios sabiam quem Moisés era.
O tempo foi passando, Moisés foi criado dentro dos palácios dos egípcios. A palavra fala que ele era um conhecedor da sabedoria dos egípcios. Ele era conhecedor da sabedoria dos egípcios, ele tinha o sangue hebreu. Mas a palavra fala que ele esquece de quem ele era. Quando ele vai confrontar aqueles homens que estavam ali maltratando um hebreu, então ele sai em defesa do seu povo, e ele comete um homicídio, mata aqueles homens. E a palavra fala que quando ele então vai para o seu povo para dizer aos hebreus: olha, eu fiz aquilo ali e outro, quando ele vai tentar ali apartar uma outra briga, os hebreus olham para ele e falam assim, diz: ei, por que você está vindo tentar nos corrigir? Você não é o mesmo que matou os egípcios? Do que eles estavam falando? Eles estavam falando de uma verdade. Aquilo maltratou o coração de Moisés, porque no fundo ele sabia que ele era um homicida. E a palavra fala então que ele sai e ele passa 40 dias no deserto, 40 anos no deserto. Ele vai cuidar de ovelhas agora, ele vai cuidar de ovelhas. Quer saber essa história de cumprir o chamado de Deus? Para mim não. Para mim não. Satanás é especialista em todos os dias tentar apagar a imagem de Cristo em você. Todos os dias ele se levanta para tentar te apagar, para tentar dizer que você não é o filho de Deus, que você não é herdeiro coisa nenhuma. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso. 40 anos naquele deserto, e o Senhor então, através de uma brasa, uma sarça ardente, chama Moisés para reassumir a chamada ministerial, porque Deus é poderoso, o Senhor ama os seus filhos. Mas é importante nós descobrirmos, a partir daquele momento então, Moisés reassume a sua identidade original e vai cumprir o chamado que Deus havia estabelecido para ele. Moisés era o libertador. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17 diz: pois vocês não receberam o espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clama: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participemos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Aleluias. Somos herdeiros e co-herdeiros. Qual a diferença entre herdeiro e co-herdeiro, pastor? A diferença é que o herdeiro, ele é aquele que ele vai herdar algo que já está pronto, mas ainda não consegue absorver, porque precisa alguém liberar sobre ele. Mas o co-herdeiro não. O co-herdeiro é na mesma hora que um herda, o outro herda junto. Logo, aquilo que Jesus conquistou naquela cruz por nós, queridos, esta herança, ela já foi liberada sobre nós no exato momento em que Cristo ressuscitou. Diga graças a Deus por isso. Então você não vai receber a herança do Senhor, não, isso já está liberado para você. Você é co-herdeiro com Cristo. Essa é uma verdade que o mundo tenta também apagar. Como co-herdeiros de Cristo, nós temos como herança a salvação. Quem tem a salvação aqui, diga graças a Deus. A salvação, ela só é possível pela graça, é o favor imerecido de Deus, é a herança do Senhor. O Senhor ministrou sobre nós. Pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom do Senhor, diz a palavra de Deus. Nós somos herdeiros. A Bíblia diz que se vocês crerem, vocês comerão o melhor desta terra, e o melhor desta terra está liberado para nós. Tudo é nosso, diz o Senhor.
tudo é nosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou seja, tudo é nosso. Se Deus é de Cristo, e nós somos de Cristo, então tudo é nosso. Dominai, diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, dominai. Nós precisamos avançar. Deus quer fazer acontecer, Deus quer ganhar vidas, Deus quer restaurar, Deus quer levar a boa mensagem de Cristo. O que está faltando não depende mais do Senhor, depende de nós, depende da nossa disposição, depende daquilo que nós compreendemos. E aí nós voltamos mais uma vez ao início de Gálatas, porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, muitas vezes nós compreendemos que somos filhos, nós somos herdeiros, mas porque nos falta a maturidade, muitas vezes nós deixamos de conquistar aquilo que já está liberado dos céus para as nossas vidas. Nós deixamos de conquistar aquilo que já está claro, já está liberado sobre nós. As bem-aventuranças, elas são reais, elas são verdadeiras, elas estão liberadas sobre nós. Amém, queridos? A Bíblia fala em uma vida abundante, mas muitas vezes nós pegamos apenas o versículo onde diz: no mundo tereis aflições, e muitas vezes nós queremos viver uma vida de aflições. Deixa eu dizer algo para você, ei, Deus não te chamou para você viver uma vida de aflições. Ele falou que no mundo você teria aflições. Mas deixa eu te dizer uma outra verdade que talvez você esqueceu. A Bíblia diz que o Senhor diz que Ele nos deu vida e vida abundante. O que é mais forte? A vida abundante de Deus? Ou tereis aflições? Quem está com vida abundante aqui comigo, diga graças a Deus. Então, queridos, se existe vida abundante de Deus dentro de nós, algo tem que acontecer. O universo, a palavra de Deus diz que ele conspira ao nosso favor. O universo conspira ao nosso favor. Aleluias! Deus está movendo os céus e terra ao nosso favor. Deus está movendo os céus e terra sobre essa igreja. Deus está movendo os céus e terra sobre a sua casa, sobre a sua família. E a única coisa que o Senhor está dizendo é: ei, levanta-te e conquista. Tudo está liberado. Aleluias, Pai. Aleluias. Tudo está liberado sobre nós. Tudo já está à mesa. Aleluias. O Senhor liberou grandes coisas, coisas poderosas sobre nós, sobre os nossos ministérios, queridos. E nós não podemos fazer como Moisés, nós não podemos esquecer dessas verdades. Nós precisamos avançar para a glória de Deus. A Bíblia fala que o interesse do Senhor é salvar todos. Não há um que o Senhor não queira salvar. Então eu não posso me conformar com uma vida onde eu recebo a herança e eu quero apenas essa herança para mim. Não, queridos, eu preciso avançar. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu preciso ganhar. Eu preciso tentar ali fazer algo para atrair aquele jovem a atenção para o papai. Ele precisa de vida. Assim como eu tenho uma vida de Deus, você tem a vida de Deus. Decrete a vida de Deus sobre você, em nome do Senhor Jesus. Quantos entendem isso? Digam graças a Deus. Aleluias. Eu percebi esse mundo conspirando ao meu favor. Muito cedo eu me inscrevi, dentre outros milagres, daquilo que Deus, desde a minha convenção. Mas eu queria contar de um testemunho sobre a minha profissão. Eu sou cirurgião dentista e eu leciono na universidade, no Centro Universitário de Norte, lá na minha cidade, no Acre. Também sou servidor público. E por que eu estou te falando isso? Porque eu quero te dizer rapidamente daquilo que Deus fez. Há um tempo eu queria entrar numa faculdade e não tinha condições financeiras. E eu orei ao Senhor, eu digo: Deus, mas eu queria fazer essa faculdade. Senhor, será que o Senhor me concede fazer essa faculdade? E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração: vai e faz.
já estava liberado sobre a minha vida. E eu me inscrevi mesmo sem ter condições. Era a mensalidade, vamos dizer, de 100%, eu só ganhava 50% para poder pagar, financiar. Tudo que eu tinha eu pagava a faculdade. E o tempo se passou, eu entrei, consegui entrar. Todo mundo ficou meio aterrorizado, dizer, como que alguém que ganha X vai pagar uma faculdade que custa, vamos dar um exemplo, a faculdade custava 1.000, eu ganhava 500. Como que isso é possível? E quando você decide dar um passo de fé, crendo naquilo que você orou, naquilo que você buscou, o Senhor Ele vai te honrando nos mínimos detalhes, porque tudo está liberado para nós. O problema é que muitas vezes está faltando nós colocarmos o pé, como disse o pastor Isaac, que a fé é assim: primeiro nós colocamos o pé e depois o Senhor põe o chão. E aí então eu entrei e passei muitas dificuldades no primeiro semestre, porque a palavra de Deus diz que não seria tão fácil. Vinham as adversidades, vinham as aflições, mas elas não são todos os tempos. E eu lembro que ao final do semestre eu passei ali um momento muito difícil, porque o professor chegou para mim e disse: olha, Edmilson, deixa eu lhe dizer algo. Semestre que vem nós precisamos avançar. Existe uma lista de R$4.000 e você precisa comprar esses materiais para que você possa avançar no seu curso. Irmãos, em nome de Jesus, aquela palavra, aquilo que aquele professor liberou no meu coração me entristeceu, porque Deus sabia de como eu já estava ali me organizando para pagar a mensalidade. Eu fui para a minha casa orar ao Pai. Eu digo: Senhor, eu falei para Ti que se não fosse da Tua vontade que eu nem entrasse, mas o Senhor me permitiu entrar. Onde nós estamos agora? Nós estamos em um momento onde, oh Deus, faz um milagre e honra com a Sua palavra, ou então tudo vai dar errado, e eu vou ser ali um jovem triste pelos cantos, porque ouviu a voz de Deus dizendo que iria prover e não proveu. Isso faz menção, uma fé, queridos, a herança que temos em Deus. Eu entendi que eu tinha uma herança, eu poderia chegar lá. Então o que acontece, queridos? Não existia um financiamento, não existia nada. Para resumir a história, eu já tinha ido conversar com o pessoal do financeiro daquela instituição para prover ali um financiamento, alguma coisa, não existia. Faltando-se mais ou menos 2 semanas para findar o semestre, eu recebo um telefonema de alguém dizendo que existia sim agora uma instituição que poderia financiar o meu curso, mas eu iria concorrer uma vaga com toda a turma. E eu vi Deus prover algo naquele momento. E eu então me inscrevi, e nessa que eu me inscrevi, com pouco tempo então saiu o resultado. E a mulher me chamou lá, e eu apreensivo com a minha mãe, ele fez os cálculos, ela fazia os cálculos, ela dizia assim: olha, deixa eu lhe dizer algo, por causa de R$2 você ganhou a bolsa de 50%. Os meus olhos se encheram de lágrimas. Oh, aleluias. Queridos, como é maravilhoso você ver Deus movendo o sobrenatural. Os milagres do Senhor não pararam por aí. No próximo semestre eu fiz o ProUni e eu fiquei numa má posição, mas existiam 2 vagas para odontologia. Eu não sei como que Deus moveu, mas o certo é que novamente lá estava eu, com 2 vagas, e eu poderia escolher qualquer uma das 2, porque a minha nota chegou ao topo. Ou seja, todos os outros saíram para outros cursos e só eu fiquei com as 2 vagas. Sabe o que isso significa? A partir do 3º semestre eu não pagava R$1 da minha faculdade. E como se isso não fosse o bastante, quando eu estava próximo de formar, eu fiz alguns concursos públicos e um deles eu passei em primeiro lugar. E Deus é tão maravilhoso que eu estou lá na minha sala e vem a coordenadora e diz assim: Edmilson, nós precisamos fazer algumas fotos, porque nós vamos colocar outdoors na cidade, porque vocês são a primeira turma e nós temos alunos que tiraram em primeiro lugar nos concursos. Aqueles outdoors foram espalhados pela minha cidade, e lá estava eu.
E o que chama a história toda é que eu me lembrei quando na adolescência eu trabalhava de entregador de prótese dentária, e eu passava por uma rua, e era uma rua das mais chiques da minha cidade, e naquela rua eu passava muitas vezes a pé, porque a minha bicicleta tinha sido roubada. E eu lembro que naquelas orações ali passando, muitas vezes eu passava pelaquela rua chorando e dizendo: meu Deus, toma minha vida nas tuas mãos, porque eu quero fazer a tua vontade. E um belo dia eu estou passando de carro por aquela rua, e no final daquela rua tinha um outdoor, e o nome que estava lá era o meu. E o Espírito Santo bradou, o Espírito Santo bradou dentro de mim, diz assim: sou eu que ergue do pó o monturo e o faz-os assentar na mesa com príncipes. Hoje eu sou concursado público e fui convidado para lecionar na mesma universidade ao qual eu formei. E tudo isso, queridos, não é para a glória minha, mas é para a glória do meu Deus. Porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Ele ainda opera milagres, Ele ainda opera maravilhas. É a herança que temos no Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quer que elas sejam boas, quer que elas não sejam boas, todas as coisas cooperam. Nós precisamos ter essas verdades sobre nós, saber que Deus está no controle de todas as coisas, queridos. Pare, não desanime, não deixe de avançar. Nós precisamos avançar para a glória de Deus. A maturidade, queridos, como diz o livro de Gálatas, que o filho enquanto menor, o herdeiro enquanto menor de nada difere do escravo, mesmo sendo herdeiro de todos. Está associado a nós subirmos o nível da nossa fé, está associado a nós continuarmos caminhando e avançando. Apenas o tempo traz a maturidade? Sim ou não, irmãos? Não. O tempo ele é importante no processo de maturidade? Sim, queridos. O tempo ele é importante. Eu lembro de quantas coisas erradas eu fiz lá atrás. Eu vejo hoje o tempo passando e digo: meu Deus, como aquilo faz errado. Nossa, que vergonha daquela atitude que eu tive lá atrás. E quantos de nós não podemos falar isso? Quando crianças ali, as nossas infantilidades, muitas vezes não compreendimos. O tempo ele é importante no processo de maturidade, mas não só o tempo não garante a nossa maturidade. Só o tempo não garante. Aleluias, aleluias, Deus é poderoso. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Em Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao 14, o escritor de Hebreus, que muitos assemelham-se a Paulo também, mas não está revelado, diz assim: quando isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é ainda criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, ao quais pelo exercício constante, tornando-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O escritor de Hebreus está dizendo aqui, ele está afirmando o que? Diz assim: olha, já foi ministrado algo sobre vocês. Igreja, já foi liberado algo sobre vocês. Nós já falamos disso algo a vocês. E aí o escritor de Hebreus, ele trata como se ele tivesse ido e retornado. E quando ele retorna, ele se depara o quê? Ele se depara com a mesma igreja, ele se depara com o mesmo povo, lentos. A palavra de Deus diz que eles eram para ser mestres. Todavia é preciso ensiná-los novamente os princípios elementares da fé cristã. Oh, queridos,
Isso faz menção a que a maturidade, ela não está apenas associada ao lapso temporal. Você pode ter 50 anos, você pode ter 30 anos de evangelho, você pode ter 40 anos e pode ser um bebê espiritual. Pode ser ainda uma criança que precisa de leite, como diz a carta. Nós precisamos amadurecer, é preciso crescer, irmãos. E a palavra fala que os adultos comem comida sólida. Aleluias, o alimento sólido é para os adultos. Como nós precisamos avançar, como nós precisamos crescer. Amém, queridos? A palavra fala da parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, ela é poderosa, porque o filho, ele está em casa e ele de repente ele pede parte dos seus bens, e o pai então dá ao seu filho a parte dos bens, numa falta de maturidade do filho, que estava pedindo uma parte sem estar preparado para receber. E o filho vai. Só que a palavra fala que tem um filho que fica. Aleluias. E o filho que vai, ele gasta tudo absolutamente. Então ele volta, ele cai em si. Ele cai em si e diz: vou retornar para a casa do meu pai para ver se ele me faz pelo menos como um dos seus servos. E ele volta. Quando ele volta, o pai está de braços abertos, troca ali um anel, coloca uma sandália dos seus pés, troca as suas vestes, mata um cabrito, e vamos fazer a festa, vamos celebrar aquele que estava perdido, mas foi achado. E aí chega um que não saiu de casa. Quem era, irmãos? Chega o irmão. O irmão nunca saiu de casa, pastor Isaac. O irmão sempre estava na igreja. O irmão vinha aos cultos constantemente. O que estava em casa sabia, participava, sabia de tudo. Ele conhecia todos os atalhos, sabia de uma coisa, sabia de outra. Uma coisa que ele não sabia e que ele não conhecia: o coração do seu pai. Ele estava em casa, mas ele não conhecia o coração do pai. Ele cresceu fazendo muitas coisas, mas ele esqueceu de quem ele era. Esqueceu da herança, daquilo que ele representava naquele processo. E ele chega para o pai e diz assim: pai, o que está acontecendo, pai? Eu tenho trabalhado todos esses anos, pai, aqui contigo, e o senhor nunca me matou um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E esse daí pega a tua parte, gasta tudo, e vem, o senhor faz um banquete. E o pai olha para ele e diz assim: filho, tudo é vosso. Está entendendo, queridos? O filho estava em casa, mas a mentalidade dele era de escravo. A mentalidade dele era de servo. O Senhor me chama nessa manhã, queridos, para destravar isso na tua mente. Ei, parar de se comportar como escravo, parar de se comportar como servo. Tudo é vosso, diz o Senhor. Vamos conquistar, vamos avançar. Você é herdeiro de Deus. E quando nós falamos dessa questão de ser herdeiro, queridos, é importante também, porque a palavra também fala que se nós herdamos, nós temos toda a herança, queridos, mas herdamos também das suas lutas. Nós herdamos também, queridos, das suas provações, porque o Senhor Jesus foi provado, porque o Senhor Jesus, Ele passou por dificuldades. O Senhor Jesus, quando Ele termina o propósito dele de 40 dias, primeira coisa que acontece, quem apareceu lá? Satanás. E ele chega para prová-lo, chega para tentá-lo, para tentar tirar o propósito de Deus dele, o propósito que Deus havia colocado no coração dele. Sabe, queridos, aí eu volto ao início do texto para reafirmar a nossa identidade em Cristo. Servir ao Senhor não é a ausência de provações, não é a ausência de situações, mas é a certeza que o Senhor está conosco, e se Ele venceu, nós também venceremos.
Se Ele conquistou, nós também conquistaremos. Essa é a vontade do Pai, essa é a vontade do Senhor. Precisamos crescer então, queridos, no conhecimento. O conhecimento, ele vem pela palavra do Senhor. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, como que a verdade vai me libertar se eu não busco o conhecimento? Nós precisamos ser maduros. A palavra de Deus diz que o Senhor quer que nós alcançamos a plenitude de Deus. Sabe o que é a plenitude, irmãos? A plenitude é o tudo de Deus. Olha que coisa poderosa, o tudo de Deus está liberado para nós. A palavra fala assim, que o desejo do Senhor é que nós venhamos alcançar a plenitude de Deus. Que coisa poderosa, irmãos. Não tem limites para aquilo que Deus quer liberar sobre você. Não imponha limites onde Deus não colocou. Deus colocou toda a herança para você. Toda a herança está liberada para você. Só depende de nós, irmãos. Só depende de nós. Queridos, se quer saber uma outra verdade daquilo que o pastor Isaac estava falando, uma última verdade. 80% de cristãos, e nós temos muitas pessoas que não estão se rendendo ao Senhor. E sabe por que isso está acontecendo, queridos? A palavra de Deus diz que no início os anjos queriam vir levar a palavra, e o Senhor disse: não. Quem vai levar essa mensagem são os meus filhos. Quem vai levar essa mensagem são os meus filhos. Se vire para esse irmão que está do seu lado, diga: quem vai levar essa mensagem é você, irmão. Sabe por que nós não temos 100% de cristãos nessa terra? Porque muitas vezes nós temos nos acovardados ao levar essa mensagem. Se fossem os anjos aqui, a parada já estava resolvida. Diga: misericórdia, Pai. Tem mais a ver com nós. Eu queria que você se colocasse em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluias, Pai. Aleluias, Deus. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Deus. Tu és grande, Pai. Oh, Senhor Jesus. Uma última. Nós precisamos ter o conhecimento. Nós precisamos avançar na nossa fé. E para finalizar, nós precisamos ser gratos ao Senhor. A Bíblia fala: em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. Nós temos que ser homens e mulheres gratos ao Senhor. Pastor, mas é difícil dar graça quando eu estou passando uma tremenda tribulação. Dar graça quando as coisas vão bem, glória a Deus. Mas dar graça nos momentos difíceis, será que neste eu devo dar graça também? No livro de 1 Tessalonicenses 5,18 diz: dêem graça em todas as circunstâncias. Não é só graça por tudo, não, em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que vocês possam crescer, que vocês possam dar frutos, que os frutos de vocês permaneçam para a glória de Deus. Fecha os teus olhos, meu Deus e meu Pai. Senhor, em nome do Teu Filho amado, a Tua palavra ela foi liberada sobre esse lugar. A Tua palavra foi liberada sobre nós, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos crescer, ó Pai. Nós queremos ser homens e mulheres maduros, Pai. Nós queremos ser homens e mulheres que avançam para a Tua honra e avançam para a Tua glória, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, tira, Pai, dos nossos corações, tira tudo aquilo, ó Deus, que nos distancia do cumprimento do propósito, Pai. Tira tudo aquilo, meu Deus, que muitas vezes nos tem atrelado, ó Deus, a condição de escravos, Pai. Nos tem atrelado a condição de servos, quando o Senhor tem nos chamado de filhos, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, opera, ó Deus, os Teus milagres. Faz, ó Deus, e cumpre, ó Deus, o Teu propósito sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a nossa mente, ó Pai, não seja mais uma mente cativa, mas seja a mente do Senhor, como diz a Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, colher, ó Deus, os frutos e a herança, Pai. Possamos viver plenamente, ó Deus, a herança do Senhor sobre nós, porque essa é a Tua vontade, Pai. Eu Te louvo e Te exalto, eu Te glorifico nesse lugar, ó Pai. Tudo é para a Tua honra, tudo é para a Tua glória. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte.